gente volta a falar agora sobre o ataque ao aeroporto internacional, o ataque porque foi de uma pessoa morta no aeroporto internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. E para isso a gente vai receber aqui o André Santos Pereira, que é delegado de polícia, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, também especialista em segurança pública. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado por conversar conosco aqui neste sábado. Há pouco a gente discutia quantas pontas soltas há nesse caso. E eu gostaria muito, primeiro, de ouvir a sua avaliação sobre toda essa situação, né? Uma execução no principal aeroporto do país, que tem monitoramento eletrônico, que tem todas as polícias, que deveria ser extremamente seguro e com possibilidades também de envolvimento com corrupção, de pessoas que estariam envolvidas ali na proteção deste homem. Quais são as questões que a gente precisa olhar para esse caso e que devem ser desvendadas pela Polícia Civil nas próximas semanas? Boa noite. Boa noite, Cine. Boa noite a todos. Olha, o que a gente tem aí é um ato praticado por uma organização criminosa. O trabalho de policiamento ostensivo seria pouco efetivo para evitar esse ataque. É óbvio que a gente não consegue ter viaturas o tempo todo monitorando todos os locais para evitar ações ousadas como essas. O aeroporto de Guarulhos é bem policiado, mas é policiado para atividades criminosas comuns, triviais. Sim. Não atividades praticadas por organizações criminosas, como foi o ato aí praticado nessa situação. E, doutor, essa execução, ela também expôs mais uma vez, eu digo assim, o acesso ao armamento muito pesado que a facção criminosa tem e principalmente a maneira e o conhecimento que esses criminosos têm no uso dessas armas de grosso calibre que muitas vezes são de uso específico das Forças Armadas aqui no país. Exato. A gente tem aí no contexto das organizações criminosas núcleos extremamente violentos, além daqueles que hoje já estão sofisticados, que atuam na esfera da lavagem de dinheiro. A gente persiste aí com os grupos que realmente têm especialização, que são violentos e que sabem manusear esses armamentos, né? É importante destacar que esse assassinato ocorreu decorrente de outras questões envolvendo o primeiro comando da capital, o PCC. Nós tivemos mortes em 2018, na Zona Leste aqui de São Paulo, do GG do Mangue. GG do Mangue, na verdade, foi assassinado lá em Fortaleza, em 2018. Depois a gente teve mortes aqui em Tatuapé, também em 2018, e tivemos o assassinato do Anselmo Cara Preta, né, que nos parece que é o precedente da morte que ocorreu aí em Guarulhos, tendo em vista que esse que foi assassinado agora, ele teria participação aí no assassinato do Anselmo aqui na Zona Leste de São Paulo em 2021. Portanto, a gente tem uma escalada aí de resolução de conflitos dentro aí da organização criminosa, e isso acarretou a morte agora no aeroporto de Guarulhos. Mas, delegado, com a quantidade de lugares, né, em que esse ataque poderia ser planejado, o senhor consegue traduzir para a gente, claro que está tudo muito inicial ainda, mas por que a escolha do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é um dos mais movimentados, mais monitorados, que tem hotéis com câmeras de segurança ali ao redor, que tem trabalho de policiamento? Isso chama muita atenção, né? As linhas de investigação vão delimitar aí o escopo dessa atuação. Mas o que a gente percebe é o seguinte: olha, as mortes anteriores, uma delas se deu na frente de um hotel muito conhecido aqui na Zona Leste de São Paulo. São mortes que elas são realizadas tomando por base o princípio da oportunidade. Se a organização criminosa tem a oportunidade, sabe, do exato momento em que aquela pretensa vítima vai estar em determinado local, eles irão lá e farão realizarão o crime sem qualquer ressalva em relação a locais. Então, eles vão lá e vão praticar, vão aproveitar o princípio da oportunidade de saber onde aquela vítima vai se encontrar e realizarão o ato criminoso. É óbvio que eles têm as informações privilegiadas para saber onde é que aquela vítima vai estar e vão lá e praticam o crime.
Doutor André, o Diego Tavares, nosso comentarista, está conosco também, vai te fazer uma pergunta. Fala, Diego. Doutor André, boa noite, um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Eu estava atento ao que o senhor estava relatando sobre o caso, então quer dizer que não foi só uma execução em razão de supostas delações desse empresário sobre as atividades financeiras do primeiro comando da capital, mas existia uma questão de um revanchismo pretérito com outro membro da facção criminosa, o qual supostamente esse empresário estaria envolvido no assassinato, é isso? Exatamente. Boa noite, Tavares. A gente tem aí como linhas iniciais de investigação o envolvimento desse que foi assassinado agora em Guarulhos, o envolvimento dele em atividades criminosas, inclusive ele participando de delação premiada em relação ao primeiro comando da capital. Teríamos tido a morte do Anselmo em 2021 aqui na Zona Leste de São Paulo, né? A ligação do Anselmo com o que foi assassinado agora em razão deste suposto empresário que foi morto em Guarulhos ter desviado o dinheiro do PCC, estima-se que aproximadamente 100 milhões, e que esse dinheiro teria sido entregue pelo Anselmo a este empresário que foi morto agora. Portanto, ele, depois de ser preso pela polícia, realizou o procedimento de delação premiada, que na lei está colocada como colaboração premiada, é um acordo que os autores de crimes fazem com o poder judiciário por meio do Ministério Público ou delegado de polícia, fazem esse acordo para terem redução de pena ou até mesmo não serem condenados. Então, esse empresário que foi morto já tinha esse envolvimento, provavelmente se trata aí de uma retaliação, de uma vingança em relação à morte do Anselmo. Agora, doutor, houve muitos questionamentos também sobre o poder de atuação a partir da inteligência que a gente tem aqui para uso da segurança pública no estado de São Paulo e também no país. Hoje a polícia enxerga um motivo de preocupação para um caso como esse talvez não ter sido identificado, uma armação como essa não ter sido impedida. Como é que o senhor lida com essa situação? Ou analisa essa situação, melhor dizendo? Olha, a polícia de São Paulo vem trabalhando bastante no enfrentamento às organizações criminosas, sobretudo a Polícia Civil, mas há diversos gargalos que impedem que ela realize suas atividades com plenitude. Falta de investimentos e falta também de um planejamento macro, mais amplo, que dê prioridade às atividades policiais voltadas à inteligência, voltadas à investigação. É óbvio que, com diversas variáveis, possibilidades de crimes acontecerem o tempo todo, poderia passar despercebida essa situação. Mas é importante destacar que o crime se deu no âmbito de uma organização criminosa complexa, com vários núcleos, com uma hierarquia muito bem estruturada e que o monitoramento é extremamente complexo também nesse sentido. Agora, o que a gente tem a partir do crime é a possibilidade, sim, de identificar todos os autores e de se chegar aí naqueles que também determinaram a morte desse empresário. A desarticulação de organizações criminosas é um processo também complexo. É necessário investimento em inteligência, em investigação qualificada e atuar na asfixia financeira dessa organização, ou seja, realizando o enfrentamento à lavagem de dinheiro, que é o que fomenta toda essa cadeia criminosa, né? Todos eles estão estruturados para praticarem crimes visando o lucro e, para isso, eles fazem uso da violência, tem seu código de ética, se é que assim possa ser citada, né, a forma deles atuarem, mas eles têm aí essa organização e, de fato, a gente precisa de inteligência policial, precisamos de investigação qualificada e de investimentos para que a gente possa enfrentar esse tipo de organização com inteligência, principalmente asfixiando aí o núcleo financeiro para que eles não possam ter capacidade de investimento para realizar ações como essas, porque essa ação aí certamente custou algum valor também para essa organização. A distribuição dessas armas,
os autores, quem fez a execução vai ser pago por essa execução, enfim, é todo um aparato complexo e a gente precisa ter, de fato, aí o Estado atuando de maneira inteligente e bem articulada. Doutor André, muito obrigado por falar conosco nesse fim de semana. As portas estão sempre abertas por aqui. Até a próxima. Muito obrigado.